A minha mulher pediu o divórcio e os bens. Não tens dinheiro para contratar um advogado que me impeça. Respondi, tens razão. Levou-me a tribunal, só para ver o advogado de divórcio mais implacável e caro da cidade sentar-se ao meu lado. Ele olhou para ela e disse, ele não me tem de pagar. Sou primo dele. A conversa que terminou o meu casamento aconteceu numa terça-feira à noite na nossa casa em Coimbra, a mesma casa que a minha avó me tinha deixado quando faleceu há 5 anos. Estava na garagem a trabalhar na transmissão do carro de um cliente quando a Helena entrou com aquela expressão que eu tinha aprendido a temer, a que significava que tinha estado a planear algo pelas minhas costas. Não perdeu tempo com cortesias. Quero o divórcio, Miguel anunciou, a voz fria como uma manhã de inverno em Coimbra. E antes de começares a pensar que me podes combater nisto, deixa-me explicar exatamente como isto vai funcionar. Tirou uma pasta manila cheia de documentos e espalhou-os pela minha bancada de trabalho como se estivesse a dar cartas. Já consultei a Santos End Associados, sabes, esse escritório poderoso no centro da cidade com o átrio de mármore e os advogados de 500 euros a hora. Prepararam tudo o que precisamos para tornar isto limpo e eficiente. Limpei as mãos num pano e olhei para os papéis. Jargão legal enchia cada página, mas os números eram cristalinos. Queria nossa casa, a casa da minha avó, mais 80% das nossas contas de reforma combinadas, e pagamentos de pensão de alimentos vitalícia de 3.000 euros mensais. Helena, esta casa está na família há 40 anos. A minha avó deixou-me especificamente porque sabia que eu cuidaria dela, preservaria as memórias. Ela riu-se, literalmente riu-se. O teu apego sentimental não muda a lei da propriedade, Miguel. Estamos casados há 6 anos. Portugal reconhece direitos de propriedade conjugal, e tem o direito à minha parte justa dos nossos bens. O seu advogado tinha claramente preparado bem. Cada palavra suave ensaiada, calculada para infligir o máximo dano psicológico mantendo precisão legal. Da forma como vejo, continuou, reorganizando os papéis com precisão teatral, tens 2 escolhas. Podes assinar estes documentos e podemos tratar disto amigavelmente, ou podes tentar lutar contra mim no tribunal e perder tudo na mesma, só com o bônus adicional de custos legais enormes que não podes pagar. Ela tinha razão sobre o dinheiro. Como mecânico, mesmo um bom com a minha própria oficina, ganhava dinheiro decente mas nada próximo de dinheiro de advogado. O tipo de representação necessária para desafiar as suas exigências custaria mais do que eu ganhava em 6 meses. Encara os factos, Miguel. Arranjas carros para viver. Trabalhas com as mãos. És bom no que fazes, mas sejamos realistas sobre as tuas limitações. Não podes comprar o tipo de poder legal necessário para enfrentar a Santos End Associados. Os seus advogados comem tipos como tu ao pequeno almoço e faturam os seus clientes pelo privilégio. A arrogância na sua voz era diferente de tudo que eu tinha ouvido dela antes. Esta não era a mulher com quem me casei, a que costumava trazer-me café enquanto eu trabalhava até tarde na garagem, que se enroscava ao meu lado nas manhãs de domingo a falar sobre o nosso futuro juntos. Esta era alguém que tinha calculado todos os ângulos e decidido que eu era dispensável. Então o que vai ser? Perguntou, batendo as unhas pintadas contra a bancada de trabalho. Vais ser esperto sobre isto e assinar, ou vais tornar as nossas 2 vidas mais difíceis com alguma tentativa patética de resistência que não podes possivelmente ganhar? Olhei para ela durante um longo momento, esta mulher com quem partilhei uma cama durante 6 anos, que conhecia as minhas rotinas, as minhas inseguranças, as minhas limitações financeiras melhor que ninguém. Tinha feito os trabalhos de casa, consultado peritos, preparado-se para cada resposta possível exceto uma. Poisei o pano da oficina e encontrei os seus olhos diretamente. Tens razão. O seu sorriso espalhou-se pelo rosto como óleo derramado. Parecia mesmo aliviada, talvez até um pouco desiludida por eu ter cedido tão facilmente. Sabia que acabarias por ver a razão. És prático, Miguel. É uma das coisas que eu realmente respeitava em ti. Compreendes quando estás em desvantagem. Juntou os seus papéis com eficiência satisfeita. Vou pedir ao meu advogado para elaborar a papelada final. Podemos ter isto tudo resolvido em 30 dias se não criares complicações desnecessárias. Enquanto se dirigia para a porta, parou e olhou para trás com algo que podia ser pena. Para o que vale, Miguel, isto não é pessoal. Simplesmente queremos coisas diferentes da vida. Preciso de segurança, estabilidade, um futuro que seja maior que isto. Fez um gesto pela minha garagem, pelas ferramentas que o meu pai me tinha dado, pelo negócio que construí do nada. És um homem bom,
mas és provinciano. Eu superei o provinciano. Depois de ela sair, fiquei sozinho na minha garagem rodeado pelo cheiro de óleo de motor e o peso de 7 anos de casamento a desmoronar. Ela tinha absolutamente razão sobre as minhas limitações financeiras, sobre a impossibilidade de igualar os seus recursos legais, sobre a certeza matemática da minha derrota. Tinha calculado tudo perfeitamente, considerado cada variável exceto uma que ela não podia possivelmente ter conhecido. Havia alguém na minha família que ela nunca conheceu, alguém com quem eu não falava há 7 anos, alguém cuja própria existência transformaria sua estratégia perfeita num erro de cálculo catastrófico. A pessoa sobre quem Helena não sabia era o meu primo Eduardo, e havia uma boa razão para ela nunca o ter conhecido. Tivemos o tipo de briga familiar que cria linhas de batalha permanentes e força parentes a escolher lados. Há 7 anos, o Eduardo e eu tínhamos herdado juntos o negócio de restauro de carros clássicos do nosso avô, um legado que definia nossa família há 3 gerações. O meu avô tinha começado a oficina em 1965 com nada além de uma caixa de ferramentas, um sonho, e uma devoção absoluta para devolver carros clássicos americanos à sua glória original. Eu queria preservar tudo exatamente como o avô tinha construído, a localização original na Rua da Madalena, a placa pintada à mão que ele próprio tinha feito, os métodos meticulosos de restauro que nos tinha ensinado durante os verões da infância. O Eduardo via o negócio de forma diferente, com o cálculo frio de alguém que tinha passado 4 anos na faculdade de Direito a aprender a valorizar tudo em euros e cêntimos em vez de memórias e tradição. Miguel, esta é a propriedade privilegiada onde estamos situados, tinha argumentado durante a nossa reunião final na oficina. Podíamos vender esta propriedade a promotores, liquidar todo o inventário de peças clássicas, e sair com 300 mil euros cada um. Isso é dinheiro sério, suficiente para investir adequadamente e construir riqueza real em vez de brincar com carros velhos como se ainda tivéssemos 12 anos. Tinha olhado para ele pela bancada de trabalho original do avô, aquela onde nos tinha ensinado a identificar componentes do motor antes de sabermos ler adequadamente. Isto não é sobre dinheiro, Eduardo. Isto é sobre legado familiar, sobre preservar algo que o avô passou a vida inteira a construir. Estes não são apenas carros velhos, são pedaços da história, e nós somos os artesãos que os devolvem à vida. A expressão do Eduardo tinha se endurecido na máscara implacável que eu tinha visto ele usar nos tribunais. Legado familiar não paga hipotecas nem constrói contas de reforma. Valor sentimental é exatamente isso, sentimental. Não tem valor de mercado, nem aplicação prática no mundo real. O avô morreu, Miguel. Os seus sonhos morreram com ele. Precisamos ser espertos sobre a nossa herança. A discussão tinha escalado de desacordo para ataques pessoais, com o Eduardo a chamar-me ingênuo e retrógrado, enquanto eu o acusava de ser um oportunista sem alma que tinha esquecido de onde vinha. Passaste tanto tempo nesses escritórios corporativos que esqueceste o que realmente importa, tinha gritado. Nem tudo na vida pode ser reduzido a margens de lucro e ganhos trimestrais. Algumas coisas valem a pena preservar porque representam algo maior que dinheiro. A resposta do Eduardo tinha sido rápida e brutal. E é exatamente por isso que tu vais sempre trabalhar com as mãos enquanto eu construo uma carreira real. Estás preso no passado, Miguel. O modelo de negócio do avô morreu com o século XX. Não vou deixar a tua nostalgia romântica afundar o meu futuro financeiro. Tínhamos dividido os ativos do negócio com advogados a mediar cada detalhe, dividindo tudo ao meio exceto a única coisa que não podia ser dividida, a nossa relação. O Eduardo tinha levado a sua metade do inventário de peças e equipamento, depois estabeleceu o seu próprio escritório de advocacia de alta qualidade especializado em casos de divórcio complexos para os clientes mais ricos de Portugal. Eu mantive a oficina original e continuei o negócio de restauro exatamente como o avô tinha imaginado, mantendo cada tradição e padrão que ele estabelecera. A família tinha se fraturado ao longo de linhas previsíveis, com parentes mais velhos apoiando a minha preservação da tradição enquanto primos mais novos admiravam o sucesso financeiro e reputação legal do Eduardo. As reuniões de família tornaram-se exercícios de navegação cuidadosa, com membros da família escolhendo lados e evitando tópicos que podiam reacender o conflito. A Helena tinha testemunhado as consequências desta destruição quando perguntou sobre reuniões familiares cedo na nossa relação. Por que é que o teu primo Eduardo nunca vem ao jantar de Natal? Tinha perguntado inocentemente. Eu expliquei a situação brevemente, descrevendo-a como um desacordo comercial irreconciliável que tinha danificado permanentemente a nossa relação. O que não expliquei,
E o que a Helena não podia ter compreendido era a profundidade dos instintos protetores do Eduardo quando se tratava de ameaças familiares. Apesar do nosso conflito pessoal, o Eduardo tinha herdado a mesma lealdade feroz que corria pela linhagem sanguínea do nosso avô, o tipo que podia transformar inimigos potenciais em aliados quando forças externas ameaçavam membros da família. A Helena tinha arquivado o Eduardo como uma ameaça neutralizada, alguém permanentemente cortado da minha vida que nunca podia ser chamado para assistência. Tinha calculado corretamente que eu não podia pagar os honorários legais do Eduardo, que começavam em 800 euros por hora e escalavam rapidamente para casos complexos. O que ela não calculou foi que a lealdade familiar opera por regras diferentes das relações comerciais, e que algumas dívidas não podem ser medidas em euros. A reputação do Eduardo na comunidade legal de Portugal era lendária e aterrorizante. Outros advogados sussurravam histórias sobre as suas táticas no tribunal, a sua capacidade de descobrir segredos enterrados, e a sua vontade de destruir oponentes que subestimavam as suas capacidades investigativas. Tinha construído a sua prática pegando casos que outros advogados não tocariam, representando clientes em divórcios de alto risco onde milhões de euros em impérios familiares estavam em jogo. A pesquisa da Helena tinha sido minuciosa, mas incompleta. Tinha identificado o Eduardo como meu primo afastado, confirmado a nossa disputa comercial, e concluído que ele estava permanentemente indisponível. O que perdeu foi a verdade fundamental sobre laços familiares. Podem sobreviver anos de silêncio e ainda ressurgir quando as circunstâncias exigem proteção e lealdade sobre orgulho pessoal. Durante 3 dias após o ultimato da Helena, mal dormi, deitado acordado a calcular números impossíveis e enfrentando a certeza matemática de perder tudo que a minha avó tinha trabalhado para preservar. Tinha espalhado os documentos legais da Helena pela minha mesa de cozinha, estudando cada cláusula, cada exigência, cada seção cuidadosamente redigida projetada para me despojar do legado da minha família e deixar-me financeiramente aleijado durante décadas. Só a casa representava 60 anos de história familiar, a minha avó tinha criado 4 filhos lá, organizado inúmeros jantares de Natal. E especificamente escolheu deixá-la para mim porque confiava que eu manteria as tradições e memórias que construíra dentro daquelas paredes. Na quinta-feira de manhã, olhando para o meu reflexo no espelho da casa de banho, percebi que só tinha uma opção restante, uma pessoa que possuía tanto a expertise legal quanto os recursos financeiros para desafiar a estratégia da Helena. As minhas mãos tremiam literalmente quando peguei no telefone e procurei nos contactos antigos até encontrar o número privado do Eduardo, o que eu tinha apagado e readicionado inúmeras vezes nos últimos 7 anos, mas nunca tive coragem de usar. Tinha ensaiado esta conversa 100 vezes na minha cabeça, preparando-me para a rejeição imediata, palavras duras sobre queixas passadas, ou simplesmente ser desligado sem explicação. O telefone tocou 2 vezes antes da voz familiar do Eduardo responder, profissional mais curiosa. Fala Eduardo Martinez. O som da voz do meu primo depois de 7 anos de silêncio atingiu-me mais forte que esperado. Eduardo, é o Miguel. Sei que não falamos desde a coisa do negócio, mas preciso de ajuda. Ajuda legal. Houve uma pausa que pareceu uma eternidade. Podia quase ouvi-lo a calcular, tentando determinar se isto era algum tipo de ramo de oliveira ou manipulação desesperada. Que tipo de ajuda legal? Perguntou cuidadosamente. Despejei toda a história, as exigências de divórcio da Helena, o seu advogado poderoso, as ameaças sobre a minha incapacidade de pagar representação adequada, e a sua certeza arrogante de que tinha calculado todos os ângulos perfeitamente. Expliquei sobre a casa, sobre o legado da avó, sobre os termos impossivelmente injustos do acordo que me deixariam financeiramente destruído enquanto recompensavam a Helena por abandonar o nosso casamento. Ela disse especificamente que eu não podia pagar o tipo de poder legal necessário para desafiar as suas exigências. Continuei, a minha voz quebrando ligeiramente. Ela tem razão sobre o dinheiro, Eduardo. Não posso pagar 800 euros por hora para a representação. Mal posso pagar tirar tempo do trabalho para as comparências no tribunal. O silêncio estendeu-se entre nós, cheio de 7 anos de raiva não resolvida e lealdade familiar guerreando contra orgulho pessoal. Quando Eduardo finalmente falou, a sua voz tinha se transformado de profissionalismo cauteloso para algo que soava perigosamente protetor. Qual é o nome do advogado dela? Perguntou com intensidade súbita. Santos End Associados. O escritório grande no centro com o átrio de mármore. O Eduardo riu-se literalmente, mas não foi um som agradável. Paulo Santos. Destruiu no tribunal 3 vezes nos últimos 2 anos.
A sua reputação é construída em intimidar pessoas que não podem revidar, mas dobra-se como um fato barato quando enfrenta oposição real. Podia ouvir algo a mudar no tom do Eduardo, o cálculo frio que o tinha tornado lendário na comunidade legal de Portugal. Quando é a tua próxima data no tribunal? A audiência preliminar está marcada para terça-feira próxima às 14h, Tribunal do Centro, sala do juiz Moraes. O Eduardo ficou quieto por outro momento, e eu podia praticamente ouvi-lo a reorganizar a sua agenda, priorizando esta crise familiar sobre qualquer cliente corporativo bem pago que normalmente exigia a sua atenção. Miguel, escuta cuidadosamente. Não contactes a Helena ou o advogado dela. Não assines nada, não concordes com reuniões, nem sequer respondas às suas chamadas telefônicas. A partir deste momento, toda a comunicação passa por mim. O alívio na minha voz foi impossível de esconder. Eduardo, não posso pagar as tuas tarifas. 800 euros por hora durante quantos meses isto demorar, simplesmente não é possível com salário de mecânico. Vamos resolver isso depois, disse firmemente. Agora, a tua mulher pensa que te tem encurralado porque não podes pagar representação adequada. Está prestes a aprender que a lealdade familiar não opera de acordo com estruturas de hora faturável. Havia algo na sua voz que eu não ouvia desde que éramos miúdos a trabalhar ao lado do avô na oficina, determinação protetora misturada com raiva mal controlada perante alguém que tinha ameaçado família. Aparece no tribunal terça-feira à 1h30. Usa o teu melhor fato e tenta parecer derrotado. Deixa a Helena pensar que já ganhou. Quero que ela esteja confiante e despreparada quando eu entrar naquela sala do tribunal. Depois de desligarmos, sentei-me na minha cozinha a olhar para documentos legais que de repente pareciam menos aterrorizantes. Pela primeira vez em 3 dias. Senti que talvez houvesse esperança, talvez a Helena tivesse feito um erro de cálculo crucial na sua estratégia perfeita. Ela tinha contado com o meu isolamento, com a minha incapacidade de pagar o tipo de representação necessária para desafiar as suas exigências. O que não contou foi que algumas relações transcendem disputas comerciais, e que a lealdade familiar podia ressuscitar quando ameaças externas exigiam unidade sobre rancores pessoais. A manhã de terça-feira chegou com aquele ar fresco de outono de Coimbra que normalmente me fazia sentir otimista sobre novos começos, mas hoje carregava o peso de tudo que eu arriscava perder. Vesti-me cuidadosamente no meu único fato decente, azul marinho, comprado para o nosso casamento há 6 anos e usado talvez 5 vezes desde então, tentando projetar exatamente a imagem que o Eduardo tinha pedido. Precisava parecer derrotado, esmagado, como um simples mecânico que tinha tropeçado numa arena legal muito além da sua compreensão ou capacidades. A viagem para o Tribunal do Centro de Coimbra levou-me por bairros onde a Helena e eu costumávamos caminhar nas tardes de domingo, passando restaurantes onde tínhamos celebrado aniversários. Através da vida que tínhamos construído juntos antes de ela decidir que eu não era suficiente para as suas ambições em evolução. Cheguei a 1h20 e estacionei no parque público, reservando um momento para me compor antes de caminhar para aquela que parecia ser a performance mais importante da minha vida. O átrio do tribunal fervilhava com a energia familiar de procedimentos legais, advogados em fatos caros consultando com clientes nervosos, escrivães do tribunal transportando equipamento entre andares, e famílias como a minha apanhadas na maquinaria de um sistema que reduzia amor e compromisso à divisão de bens e cálculos financeiros. Encontrei a sala do juiz Moraes no 3º andar e sentei-me nas traseiras, vendo outros casos procederem enquanto esperava que o meu nome fosse chamado. A Helena chegou exatamente às 2, parecendo que tinha saído de um drama legal televisivo. O seu fato de poder era cinzento carvão impecável, o cabelo profissionalmente penteado, a maquilhagem aplicada com a precisão de alguém que compreendia que as aparências importavam nos tribunais. Atrás dela caminhava Paulo Santos, o advogado de cabelo prateado cuja reputação a Helena tinha usado para me intimidar para a submissão. Ele carregava-se com a confiança arrogante de alguém acostumado a esmagar oponentes despreparados, a sua pasta cara balançando casualmente enquanto examinava a sala do tribunal como um predador avaliando o território. A Helena reparou em mim imediatamente e ofereceu um sorriso que conseguia ser simultaneamente simpático e condescendente. Provavelmente tinha ensaiado aquela expressão, praticado parecer graciosa na vitória enquanto seu advogado desmontava as minhas tentativas patéticas de resistência. Santos olhou na minha direção com diversão mal disfarçada, claramente vendo-me como mais uma vítima infeliz da sua expertise legal em vez de qualquer tipo de oposição legítima. Sentaram-se na mesa do requerente, espalhando documentos com eficiência teatral enquanto a Helena sussurrava instruções ao seu advogado.
Podia vê-la gesticular na minha direção, provavelmente explicando como já tinha quebrado as minhas defesas psicológicas e assegurado a minha conformidade através de estratégia superior e pressão financeira. O oficial de justiça chamou o nosso caso, e aproximei-me da mesa do requerido sozinho, carregando uma pasta contendo os documentos básicos de resposta que tinha preparado eu próprio. O juiz Moraes, uma mulher severa dos seus 50 com a expressão cansada de alguém que presidiu milhares de processos de divórcio, reviu a sua lista enquanto Santos organizava os seus materiais para o que claramente esperava ser uma audiência breve e unilateral. Meritíssimo, começou Santos, levantando-se com autoridade praticada. Este é um caso simples de dissolução matrimonial onde ambas as partes já chegaram a acordo preliminar sobre divisão de bens. A minha cliente preparou documentação abrangente de acordo que deve permitir-nos acelerar estes procedimentos sem complicações ou atrasos desnecessários. A Helena acenou com a cabeça em apoio, representando seu papel perfeitamente enquanto eu me sentava quieto na minha mesa, tentando parecer resignado ao meu destino. O juiz Moraes estava prestes a responder quando as portas do tribunal se abriram com força suficiente para fazer toda a gente virar. O Eduardo entrou na sala vestindo um fato carvão que provavelmente custava mais do que eu ganhava num mês, a sua presença imediatamente transformando toda a atmosfera de procedimento rotineiro para combate legal de alto risco. Tinha esquecido como Eduardo podia comandar a tensão simplesmente entrando numa sala, algo sobre a sua postura, a sua expressão, a forma como outros advogados de repente se endireitavam nas suas cadeiras e começavam a sussurrar nervosamente uns aos outros. Aproximou-se da minha mesa com confiança predatória, cada passo calculado para projetar autoridade e agressão mal controlada. A transformação no rosto da Helena foi imediata e devastadora. O seu sorriso confiante rachou, depois desmoronou-se completamente quando o reconhecimento amanheceu. Isto não devia acontecer, não podia possivelmente estar a acontecer de acordo com a sua estratégia cuidadosamente pesquisada. Santos' expressão arrogante mudou para confusão, depois alarme crescente quando reconheceu a reputação do Eduardo e percebeu que a sua vitória fácil se tinha acabado de tornar numa luta legítima. O Eduardo pousou a sua pasta na nossa mesa e pôs uma mão reconfortante no meu ombro, um gesto que conseguia ser simultaneamente protetor e ameaçador. Virou-se para Helena e Santos com o sorriso frio de um tubarão que acabará de detetar sangue na água. Meritíssimo, Eduardo Martinez representando o requerido. Peço desculpa pela entrada dramática, mas queria assegurar-me de que o meu primo tinha representação legal adequada para estes procedimentos. As palavras pairaram no ar do tribunal como um martelo de juiz. O Eduardo olhou diretamente para Helena, a sua expressão calculista e implacável, e proferiu a linha que despedaçou toda a sua estratégia em fragmentos irreparáveis. Ele não me tem de pagar. Sou primo dele. A cor desapareceu do rosto da Helena tão completamente que pensei que ela podia desmaiar literalmente. A sua boca abriu e fechou sem produzir som, enquanto Santos remexia freneticamente nos seus papéis como se pudesse encontrar alguma cláusula mágica que restaurasse a sua vantagem esmagadora. O juiz Moraes ergueu uma sobrancelha com o que parecia interesse genuíno, provavelmente reconhecendo a reputação do Eduardo e antecipando um procedimento muito mais divertido do que a divisão rotineira de bens que esperara. A estratégia perfeita da Helena, construída no meu isolamento e limitações financeiras, acabará de encontrar a única variável que ela não podia ter antecipado ou planeado, lealdade familiar que operava fora das regras normais de horas faturáveis e honorários de retenção. O Eduardo não perdeu tempo transformando-se do meu primo protetor de volta no predador legal implacável que construíra sua reputação destruindo oponentes despreparados nas batalhas de divórcio mais viciosas de Portugal. Dentro de 48 horas da nossa aparição no tribunal, o meu telefone começou a tocar com atualizações que soavam como relatórios de campanha militar. Miguel, apresentei moções de descoberta abrangentes exigindo divulgação financeira completa da Helena, explicou o Eduardo durante a nossa primeira reunião de estratégia no seu escritório no centro. Extratos bancários, relatórios de crédito, registros de emprego, declarações fiscais dos últimos 5 anos, tudo. Se ela está a esconder bens ou planear algo, vamos descobrir. Sentei-me na sala de conferências do Eduardo rodeado por livros de direito e documentos legais, vendo meu primo trabalhar com a intensidade focada que me lembrava da nossa infância quando ele atacava problemas mecânicos complexos na oficina do avô. A mesma determinação, mas agora aplicada à guerra legal em vez de reconstruções de motores. Também retive serviços investigativos morais, eles especializam-se em rastreamento de bens conjugais e documentação de infidelidade.
A sua equipe inclui ex-detetives da polícia e contabilistas forenses que podem descobrir irregularidades financeiras que a maioria dos advogados nunca pensa procurar. Dentro de uma semana, os investigadores do Eduardo tinham descoberto o cartão de crédito secreto da Helena ligado à nossa conta conjunta, um cartão que eu nunca tinha visto ou autorizado, mas que mostrava encargos mensais datando de 18 meses. O padrão de gastos é interessante, observou o Eduardo, espalhando impressões pela sua secretária. Restaurantes de alta qualidade, estadias de fim de semana em hotéis, presentes caros comprados em joalharias, tudo em datas quando ela te disse que estava a trabalhar até tarde ou a assistir a eventos da empresa. Os encargos pintavam um quadro claro de engano, mas o Eduardo estava só a começar. A sua equipa também tinha começado a entrevistar colegas, amigos e contactos de redes sociais da Helena sob o pretexto de verificação de antecedentes rotineira para procedimentos de divórcio. A tua mulher tem sido notavelmente descuidada sobre segurança operacional, observou o Eduardo com satisfação profissional. Múltiplas testemunhas confirmaram a sua relação com alguém chamado Marcos Henriques, um empresário tecnológico de Braga que possui uma firma de consultoria especializada em aquisições de startups. Marcos Henriques revelou-se ser tudo o que eu não era: rico, conectado, sofisticado de formas que a Helena claramente achava irresistível. Os investigadores do Eduardo pintaram um quadro detalhado da sua relação através de recibos de cartão de crédito, posts de redes sociais e declarações de testemunhas de conhecidos mútuos. Eles têm estado a planear este divórcio há mais de um ano, continuou Eduardo, a sua voz ganhando a precisão fria que usava quando desmontava advogados oponentes no tribunal. O Marcos tem estado a orientar a Helena em estratégias de divisão de bens, recomendando advogados, até ajudando-a a pesquisar as leis de propriedade conjugal de Portugal para maximizar o seu potencial acordo. A evidência mais prejudicial veio das próprias comunicações digitais da Helena. A equipa forense do Eduardo tinha intimado seus registros telefônicos e contas de e-mail, descobrindo meses de correspondência entre a Helena e o Marcos discutindo seu futuro juntos e estratégias para extrair benefício financeiro máximo do nosso casamento. Escuta esta troca de mensagens de texto de há 3 meses, disse o Eduardo, lendo de um documento legal. A Helena escreve: o Miguel não faz ideia do que vem aí. Ele é tão confiante e ingênuo, provavelmente vai assinar qualquer coisa que eu ponha à frente dele. O Marcos responde: certifica-te de que ficas com a casa e pensão de alimentos. Tipos como ele nunca revidam porque não podem pagar representação adequada. A traição sistemática foi impressionante na sua crueldade calculada. A Helena não tinha simplesmente deixado de amar, tinha conduzido uma campanha de 1 ano de espionagem financeira projetada para despojar tudo que a minha família construíra enquanto assegurava sua transição confortável para um parceiro mais rico. Também documentamos aproximadamente 75 mil euros em transferências não autorizadas das vossas contas conjuntas para contas pessoais que a Helena estabeleceu sem o teu conhecimento, acrescentou o Eduardo, produzindo extratos bancários destacados com marcador amarelo. Esse dinheiro financiou a sua relação com o Marcos, viagens caras, roupas de marca, até um sinal para um BMW que ela registrou no seu nome de solteira. Santos e a sua equipe estavam completamente despreparados para as táticas de descoberta agressivas do Eduardo. A sua estratégia tinha assumido que eu seria representado por um defensor público sobrecarregado ou advogado local barato que aceitaria as exigências da Helena sem investigação séria. Em vez disso, enfrentavam alguém com recursos ilimitados e motivação pessoal para expor cada aspecto do engano da Helena. Santos ligou ontem pedindo uma conferência de acordo, reportou Eduardo com satisfação óbvia. Aparentemente a Helena está a ficar preocupada com o alcance da nossa investigação e quer negociar termos mais razoáveis. Disse-lhe que consideraríamos discussões de acordo depois de completarmos a nossa análise forense da sua fraude e perjúrio. A pressão psicológica na Helena estava a tornar-se visível. Amigos relataram que ela parecia exausta. Tinha perdido peso, e parecia cada vez mais paranoica sobre quem podia estar a observar ou gravar as suas atividades. O Marcos, entretanto, tinha começado a distanciar-se da relação quando a exposição pública ameaçou a sua reputação comercial e privacidade pessoal. A sessão final do tribunal chegou como o clímax de um thriller legal, com o advogado da Helena, Santos, parecendo um homem que tinha passado semanas preparando-se para a batalha só para descobrir que as suas armas eram defeituosas e a sua estratégia fundamentalmente falhada. O Eduardo tinha sistematicamente desmontado cada aspecto do caso da Helena através de investigação metódica e evidência esmagadora que a transformou de vítima simpática em perpetradora de fraude calculada. Meritíssimo, começou o Eduardo,
Dirigindo-se ao juiz Moraes com a confiança controlada de alguém que tinha todas as cartas vencedoras, a evidência demonstra claramente que a senhora Martinez cometeu perjúrio nas suas declarações iniciais, conduziu fraude financeira sistemática durante o casamento, e conspirou com o seu amante para defraudar o meu cliente de bens conjugais através de práticas deliberadamente enganosas. A Helena sentou-se ao lado de Santos parecendo nada como a mulher confiante que me tinha confrontado na minha garagem semanas antes. O seu fato de marca não conseguia esconder a perda de peso, as olheiras, ou a forma como as suas mãos tremiam quando pensava que ninguém estava a olhar. A exposição sistemática do seu engano de um ano tinha despojado a confiança em Titleide que alimentara as suas exigências originais. Além disso, continuou Eduardo, produzindo uma pasta grossa de documentação. Temos evidência documentada de aproximadamente 75 mil euros em transferências não autorizadas de contas conjugais conjuntas para contas pessoais estabelecidas pela senhora Martinez sem o conhecimento ou consentimento do meu cliente. Este dinheiro foi usado para financiar uma relação extraconjugal e preparar para o seu abandono planeado do casamento. Santos fez tentativas fracas para desafiar a evidência do Eduardo, mas as suas objeções soaram desesperadas em vez de profissionais. Cada documento que o Eduardo apresentou tinha sido verificado através de múltiplas fontes, cada transação financeira rastreada através de contabilidade forense, cada declaração de testemunha corroborada através de investigação independente. O caso da Helena com o Marcos tinha sido documentado através de recibos de cartão de crédito, registros de hotel, posts de redes sociais, e testemunho de testemunhas que pintaram um quadro abrangente de traição calculada. O requerido solicita respeitosamente, concluiu o Eduardo com precisão cirúrgica, que todas as reivindicações da requerente para divisão de propriedade conjugal sejam rejeitadas, que ela seja ordenada a repagar os 75 mil euros em fundos mal apropriados, e que qualquer reivindicação para apoio conjugal seja permanentemente negada baseado no seu adultério comprovado e má conduta financeira. O juiz Moraes reviu a evidência com a minuciosidade de alguém que tinha visto suficientes casos de divórcio para reconhecer fraude genuína versus discórdia conjugal rotineira. A documentação foi esmagadora, a má conduta financeira inegável, e a credibilidade da Helena completamente destruída pelas suas próprias comunicações documentadas com o Marcos. Senhora Martinez, o juiz Moraes dirigiu-se diretamente a Helena. Tem alguma resposta a estas alegações de perjúrio e fraude financeira? A Helena olhou para Santos buscando orientação, mas o seu advogado só pôde abanar a cabeça impotentemente. A evidência era demasiado abrangente para desafiar, demasiado bem documentada para descartar, e demasiado prejudicial para ultrapassar através de manobras legais. Não, meritíssima, sussurrou a Helena, a sua voz mal audível no tribunal silencioso. O tribunal considera que a senhora Martinez de facto cometeu perjúrio nas suas declarações iniciais e envolveu-se em fraude sistemática contra o espólio conjugal, pronunciou o juiz Moraes com finalidade judicial. Todas as reivindicações para divisão de propriedade são negadas. A senhora Martinez é ordenada a repagar 75 mil euros em fundos conjugais mal apropriados dentro de 90 dias. Todos os pedidos para apoio conjugal são permanentemente rejeitados. O martelo caiu com o som de toda a estratégia da Helena a desmoronar em escombros legais. Fora do tribunal, o alcance total da derrota da Helena tornou-se aparente quando Marcos a abandonou completamente quando enfrentou potenciais consequências legais e exposição pública. O Marcos não atende às minhas chamadas, confessou a uma amiga mútua, não sabendo que os investigadores do Eduardo ainda estavam monitorizando as suas comunicações. Diz que a associação comigo podia prejudicar a sua reputação comercial e ele precisa proteger os seus interesses. O homem que a tinha orientado na traição e prometido um futuro luxuoso juntos tinha desaparecido no momento em que o seu esquema enfrentou consequências legais sérias. O círculo social da Helena desmoronou quase tão rapidamente como a sua posição legal. Amigos que tinham admirado a sua aparente melhoria de mulher de mecânico para parceira de empresário rico distanciaram-se subitamente quando a verdade emergiu. A imagem cuidadosamente cultivada de mulher bem-sucedida fazendo escolhas relacionais inteligentes dissolveu-se na realidade de adultério, fraude e humilhação pública. Dentro de um mês, a Helena tinha perdido a casa que exigirá, a pensão de alimentos com que contava, as poupanças que roubara, e o namorado rico que prometera substituir tudo que ela estava a desistir. A sua tentativa de melhorar tinha em vez disso custado-lhe tudo com que começara, deixando-a enfrentando obrigações financeiras, consequências legais, isolamento social que nunca imaginara possível quando me confrontara confiantemente na minha garagem.
3 semanas após a finalização do divórcio, o Eduardo ligou com um convite que me surpreendeu mais do que o ultimato original da Helena tinha feito. Miguel, tenho estado a pensar numa coisa, disse, a sua voz não carregando nenhuma da autoridade legal a que me acostumara durante a nossa batalha no tribunal. Querias encontrar-me na oficina velha do avô este sábado? Há algo que preciso mostrar-te. Não tinha voltado à localização original na Rua da Madalena desde que dividimos o negócio há 7 anos, nem sequer passará por lá porque as memórias eram demasiado complicadas para processar. Sábado de manhã encontrei-me parado fora do edifício familiar, vendo Eduardo destrancar a porta da frente com chaves que não sabia que ainda possuía. Dentro, a oficina parecia exatamente como me lembrava da infância, a placa pintada à mão do avô ainda pendurada acima da bancada principal, ferramentas arranjadas com a organização precisa que ele insistira, e aquele cheiro distintivo de óleo de motor e polimento de metal que definia as minhas memórias mais antigas de aprender sobre motores e artesanato. Nunca a vendi, explicou Eduardo, vendo a minha confusão. Depois de nos separarmos, continuei a pagar a renda, mantive tudo exatamente como o avô deixou. Disse a mim mesmo que a estava preservando como propriedade de investimento, mas honestamente, simplesmente não conseguia deixá-la ir. Caminhou para o canto onde o Mustang Fastback de 1967 do avô estava sentado debaixo de uma capa empoeirada. O mesmo carro em que tínhamos trabalhado juntos durante inúmeras tardes de verão quando família significava algo mais do que disputas comerciais e estratégias legais. Tenho estado a pensar no que disseste há 7 anos, sobre preservar legado familiar e manter tradições que importam mais que dinheiro. Tinhas razão, Miguel. Perdi de vista o que o avô realmente queria que preservássemos. O Eduardo puxou a capa do Mustang, revelando o clássico parcialmente restaurado que tínhamos abandonado quando a nossa parceria se dissolveu. O compartimento do motor estava exatamente como tínhamos deixado, com peças organizadas em contentores cuidadosos e notas de restauro escritas à mão do avô ainda coladas à bancada. Quero reabrir o negócio, continuou Eduardo, passando a mão ao longo do paralamas do Mustang com a mesma reverência que me lembrava da nossa infância. Mas quero fazê-lo bem desta vez, combinando a tua expertise mecânica com o meu conhecimento comercial para construir algo de que o avô ficaria realmente orgulhoso. Parceiros, como devíamos ter sido desde o início. Olhei pela oficina que representava tudo pelo que lutara para preservar, depois para o meu primo que me ajudara a reclamar a minha vida de alguém que tentará despojar tudo o que importava. E a tua prática legal? Construíste algo bem-sucedido no centro. O Eduardo sorriu, a mesma expressão que me lembrava de quando diagnosticávamos com sucesso problemas de motor particularmente desafiadores quando éramos miúdos. Vou continuar a pegar casos selecionados, mas quero passar a maior parte do meu tempo aqui, trabalhando com as minhas mãos, construindo algo real em vez de apenas despedaçar os erros de outras pessoas. Passamos a tarde trabalhando no Mustang juntos, voltando ao ritmo confortável que partilháramos antes do orgulho e dinheiro nos terem afastado. As habilidades legais do Eduardo combinadas com o meu conhecimento mecânico criaram possibilidades que nunca consideráramos durante a nossa parceria original, serviços de restauro para colecionadores de alta qualidade, testemunho especializado em litígio automóvel, e consultoria especializada para companhias de seguros lidando com reivindicações de carros clássicos. Devo-te um pedido de desculpas, disse o Eduardo enquanto limpávamos peças na lavadora de peças que o avô instalara em 1975. Estava tão focado em maximizar retorno financeiro que esqueci o que realmente estávamos herdando. Esta oficina não é apenas um negócio, é o legado do avô, a nossa história familiar e um artesanato que merece ser preservado e transmitido. Trabalhando ao lado do meu primo na oficina do nosso avô, percebi que a traição da Helena tinha realmente forçado a reconciliação que trouxe de volta a relação mais importante da minha vida. A sua tentativa de me isolar do apoio familiar tinha em vez disso lembrado ao Eduardo e a mim o que a lealdade familiar realmente significava, e que alguns laços são mais fortes que desentendimentos comerciais ou orgulho ferido.